Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Vamos falar hoje sobre equilíbrio. Sabe que você já ouviu falar quando alguém começa a conversar com a gente? Pois é, parece que aquela pessoa tá meio desequilibrada, né? Porque tem um dia que tá de um jeito, outro dia tá do outro, ninguém entende o que a pessoa fala, a gente fica até meio desconfortável do lado da pessoa ou com medo. Parece uma pessoa desequilibrada. Eu lembro que quando a gente era pequeno, a gente brincava de uma brincadeira que colocava uma corda na grama e ali tinha que andar assim com os braços abertos, né, para não cair de um lado para o outro e tentar manter o equilíbrio. Aí quando alguém caía, dizia assim: agora o tubarão te pegou, o peixe, ou um bambu, ou uma tábua bem fininha assim, sarrafo, e ali a gente andava por cima para brincar, manter o equilíbrio. Ou quando a gente andava de bicicleta, aprendendo, olha, tem que manter o equilíbrio, senão você vai cair, você vai se machucar. Equilíbrio e desequilíbrio. Vamos falar sobre esse tema tão importante. O que seria viver com equilíbrio? Viver em equilíbrio. Parece que na vida, nas diversas situações que nos são apresentadas, temos testes, né? A vida da gente, ela é um constante agito. Então, de repente, algumas situações mudam. A pessoa que está com saúde, numa outra semana, pode ficar sem saúde. De repente, um filho que está saudável, acontece alguma coisa, pode ir lá no imprevisto, ter um momento de cair, se machucar, quebrar, né? E a gente olha para o mundo que as coisas elas acontecem muito rápido. Famílias que eram estruturadas, de repente são desfeitas. Amizades de anos que as pessoas tinham, de repente, por causa de uma postagem no Facebook, no Instagram, numa indireta que foi entendida como indireta, as pessoas não conversam mais. Ou ainda, tudo é muito instável. Como assim? As pessoas começam a cuidar da saúde na primeira semana, porque o médico falou, porque foram incentivados pelos filhos. 20 dias depois, eu não quero mais, não estou com vontade. Ou começam a ler um livro, aí depois de 2 semanas, não vou ler mais. Começam a ir na igreja, não vão mais. Começam a jogar um esporte, a fazer algo, e de repente já desistem, já mudam. Eu já ouvi falar assim, a pessoa que queria muito ter filho, aí teve o filho, meio ano depois veio para terapia e disse assim: por que eu quis ter filho? Não sei por quê, onde é que eu estava com a cabeça que eu tive filhos? E aí diz assim: eu não vejo a hora dessa criança crescer. Então, um total desequilíbrio. Pessoas que em algumas coisas acontecem descontam na comida, comem compulsivamente, na bebida, ou pessoas que muitas vezes acontece alguma coisa, pegam o carro e saem que nem louca de casa, voltam depois de 3 dias. Então, como viver isso? Se você tem alguma dessas ações, será que você seria uma pessoa equilibrada ou desequilibrada? O que você acha? Eu sei que é difícil responder essa pergunta e a gente se olhar, né? Como nós somos, como nós reagimos. Gente amada, o mundo, ele não para. O tempo todo nos acontecem coisas e nós precisamos manter um equilíbrio diante da vida. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Quantas pessoas se desequilibram diante de sofrimentos, diante de perdas, diante de traições, diante de algo que eles não têm uma resposta, e nós precisamos lidar
com aquilo que acontece. Aí vem a maturidade. Precisamos lidar diariamente com o que nos acontece. As dificuldades e as situações, elas vêm para todas as pessoas, mas a forma como cada um lida com aquilo que acontece é muito diferente. Nessa forma, né? Como manter um equilíbrio, então? Como a gente tem uma receita pronta, não é algo muito fácil. A gente precisa olhar para a pessoa e ver em que nível de caminhada emocional, social, espiritual essa pessoa se encontra, né? Mas a gente pode dar algumas dicas, por exemplo, assim, algo muito importante é que a pessoa, ela viva o presente, né? O dia de hoje. Muitas pessoas vivem só no passado ou vivem só no futuro e não vivem o dia presente com sabedoria, com cuidado, né? Com atenção. Semana que vem vai me acontecer isso, e a pessoa hoje já começa a se estressar, se preocupar, já dá dor de cabeça, já começa a comer. Então, uma das coisas muito importantes, se você está deitado, acamado, se você está na faculdade, se você está fazendo um trabalho, né? Viva o dia de hoje, o seu presente, esse momento, tá? Então, a primeira dica é viva o presente. Um segundo ponto muito importante é cuide, da mente. Como assim? A gente precisa escolher o que vai pensar. E a gente precisa escolher coisas boas, né? Pensar coisas boas do próximo, pensar coisas boas de si mesmo. E tem muitas pessoas que diariamente escolhem pensar coisas horríveis. É porque eu acho que eu vou ficar doente. É porque eu acho que falaram de mim. É porque eu acho que tal pessoa não gosta. Porque eu acho que... E aí acaba escolhendo uma nuvem de pensamentos que faz mal para si. Só toda essa conjuntura que a pessoa faz na sua mente começa já a ficar ansiosa, deprimida, estressada e começa a enlouquecer, né? É um desequilíbrio emocional em seus pensamentos. Então, acorde de manhã, escolha o que você vai pensar no dia. Ao dormir à noite, escolha, olha em meio a tantas coisas difíceis, aconteceu isso, eu quero lembrar disso, né? Eu quero lembrar dessa coisa boa que me aconteceu nesse dia. Então, o segundo é lembrar coisas boas. Cuide da mente, dos seus pensamentos. Escolha pensar coisas boas. Um terceiro ponto que é muito interessante para que a gente mantenha um equilíbrio é abastecer a mente, abastecer a vida de conhecimento. E a gente está sempre aprendendo. Não tem um tempo que a gente para de aprender. Para quem quer logo morrer, quem não quer mais sair de casa, quem já desistiu da vida. Porque uma pessoa saudável emocionalmente, ela vai sempre querer estar aprendendo. E eu acho que esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falei, teria que ter escola para toda a vida. As pessoas de 60 anos teriam que continuar indo numa escola. As de 70, rever os amigos, conversar com as pessoas, ter uma dinâmica, né? A escola, ela teria que ser até o fim da vida. Nós estamos sempre aprendendo e isso nos torna pessoas com um conhecimento maior. Começamos a olhar a vida sob outros ângulos. E quando algumas pessoas começam a se encolher, a não aprender, o cérebro começa a se encolher, não começa mais a fazer conexões e já não consegue pensar direito. Começa a esquecer das coisas, já não lembra onde é que colocou, já não sabe o que falou, e aí vai daí para pior, né? Então, aprender sempre algo novo, né? Fazer um curso, ler, estudar, isso dentro de uma rotina saudável de aprendizado. Um quarto ponto muito importante para ter uma vida em equilíbrio é há um espaço.
Assim como na casa, né? Como é que é a casa de vocês? A gente tem o espaço da lavanderia, do banheiro, do quartinho da bagunça, né? Os vários espaços que a gente tem. Dentro desses espaços, a nossa vida, ela tem um espaço que só Deus pode ocupar. E esse espaço é muito precioso. E a gente precisa colocar Deus neste lugar. E esse espaço na nossa vida, ocupado, Ele nos convida a orar, a meditar, a ter comunhão com as pessoas, a acalmar os pensamentos, a parar e a olhar os nossos caminhos, né? Há um lugar na nossa vida que só Deus pode ocupar. Então, como é que está isso na sua vida? Deus está tendo espaço? Em meio a tanta coisa que você tem todo dia, na rotina do final de semana. Eu tenho festa disso, eu tenho aniversário, eu tenho Fena Doce, eu tenho show, tem espaço para Deus ou não? Às vezes a gente sente assim que Deus está lutando, né? Está brigando por um pouco de espaço na vida das pessoas. Porque não, tem que falar mais rápido no estudo, porque as pessoas chegam atrasadas, saem correndo e não conseguem parar para meditar, para refletir, né? Para que Deus possa ocupar esse espaço na vida. Quando a gente olha para Jesus, né? Tantas coisas que ele viveu. Calmo, sereno, tranquilo, sempre falando e ensinando as pessoas que o cercavam, ele sempre tinha uma palavra de bondade, de ânimo, de ensinamento, era equilibrado em suas emoções, paciente e tranquilo. Eu ouvi uma pessoa dizer esses dias, olha, parece que as crianças nasceram sem paciência, tudo querem para ontem, tudo falam ao mesmo tempo, agitadas. Então, que ser equilibrado é ter controle sobre as suas ações e pensamentos, enfrentar obstáculos e também, o que a gente pode dizer, dominar os sentimentos, entender hoje eu estou triste, mas por que eu estou triste hoje? Eu estou alegre? Por que eu estou alegre? Eu estou ansiosa? Por que eu estou assim no dia de hoje? Viver equilibrado é entender o que você está vivendo neste momento. Uma palavra bíblica que a gente compartilha com vocês que diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Equilíbrio é a capacidade de manter-se de pé, mesmo que seja sobre uma corda bamba. Estabilidade emocional, social, física e espiritual. É viver com temperança, a virtude de quem domina seus desejos e paixões, especialmente o que? Seus apetites carnais. Equilíbrio é ficar de pé, saber lidar e reagir de modo positivo e ainda esperançoso em situações adversas. Lemos que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: ter domínio de si mesmo, assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Uma vida equilibrada é uma vida guiada por quem? Pelo Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito de Cristo sabe desfrutar dos prazeres da vida, sem perder o quê? O equilíbrio e o juízo apropriado. Um exemplo de quem se perdeu e caiu é o de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. Por causa do que, gente? Por causa de um prato de comida, pão, sopa de lentilhas. E ele foi impulsivo, né? Seu castigo foi que por um pedaço de carne ele deixou de desfrutar das bênçãos de ser o filho mais velho. Quantas pessoas
se desequilibram por coisas materiais, por coisas que acontecem e muito mais que nós poderíamos falar. Queridos amigos e ouvintes, lembrem a palavra de Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Deus te abençoe, mãos à obra, e que você tenha uma vida e seja uma pessoa equilibrada. Amém. Olhos perdidos procurando saídas, procurando respostas, porquês de quem busca a verdade longe da escritura. O destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho